Olá pessoal, professor Josinei Pontes, língua portuguesa. Este é um vídeo de instruções sobre o trabalho a ser realizado essa semana, um trabalho literário voltado para a análise do livro 7 minutos depois da meia-noite de Patrick Ness. Então vou falar sobre como vai ser realizado esse trabalho e já iniciarei a primeira parte dele com explicações e exemplos, tá bom? Então a primeira coisa a fazer é ler o livro, ele está lá no arquivo, na plataforma. Hoje eu postei semana 11 algumas instruções e já lá tem um link sobre o livro, tá bom? Então só clicar lá que vocês vão ter o link de acesso ao livro. Então, como é que vai ser feito esse trabalho aí? Ele vai ser feito de acordo com essas partes aqui definidas, tá bom? Então, esse trabalho será realizado em partes, a saber, releitura da capa, biografia do autor, referências de outras linguagens, análise dos personagens e uma resenha crítica, tá? Então, o que eu vou fazer hoje? Na aula de hoje, na aula do Meet, eu instruí os alunos a fazerem uma releitura da capa. Esse vídeo eu vou falar exatamente o que foi instruído lá nessa aula, no encontro do Meet. Tá? Então, o que é para fazer na releitura da capa? Obviamente, vocês têm que conhecer o livro primeiro, tá bom? E o que é uma releitura da capa? Né? A capa de um livro é pensada a fim de atrair o leitor. Nela, além do título, há menção de pistas, símbolos que projetam a narrativa e o conflito da história. Esses símbolos podem ser representados por desenho dos personagens, do cenário, do objeto ou até mesmo cores. A releitura é uma criação de uma nova capa conforme sua impressão na obra. Tá? Então, ela é uma criação sua de acordo com o que você achou da leitura do livro, o que chamou a atenção, o que causou em você a leitura desse livro. Deve obrigatoriamente conter o nome do livro, do autor e da editora. Então, vocês devem colocar o nome do livro, 7 minutos depois da meia-noite, o nome do autor, Patrick Ness, e o da editora do livro, tá bom? Isso é obrigatório colocar. Então, vocês vão colocar lá, vocês escolhem o espaço, se vão colocar na parte superior, na parte inferior, e o tamanho da fonte também fica a critério de vocês. Vocês devem colocar, para ilustrar, desenhos, cores, frases dos próprios livros, são maneiras de representação de uma capa nova, mas fica a critério de vocês o modo como vocês vão representar essa nova capa do livro, tá bom? Essa capa deverá ser feita em folha A4. Depois de feita, você vai fotografar e anexar a plataforma do Google Sala de Aula lá do tópico português, especificamente na semana 11, tá? Tem lá a primeira postagem da semana 11 de português. Eu quero que vocês incluam esse arquivo em foto da releitura da capa, tá bom? Então, essa é a primeira parte do trabalho. Então, ler o livro e fazer a releitura da capa, tá? Vamos adiantar aqui qual vai ser os outros elementos lá do trabalho, tá bom? Na próxima aula, quarta-feira, a gente vai fazer um trabalhinho sobre biografia do autor, que consiste em uma pesquisa sobre a vida e obra do escritor do livro, onde será obrigatório citar a fonte de pesquisa e colocar curiosidades sobre o autor e demais obras escritas por ele, né? Também fazem parte da pesquisa, tá bom? Na quarta-feira também falaremos sobre referências de outras linguagens. O que significa isso? Obras literárias tratam de conflitos universais, ou seja, são situações em que os humanos estão inseridos, influenciando seu comportamento, suas emoções, seus relacionamentos. Assim como um livro, a música, uma pintura, uma escultura, enfim, todas outras obras de artes, né, também exercem esse papel. Nessa parte do trabalho, você deverá pesquisar obras que tratam de temas semelhantes ao livro 7 minutos depois da meia-noite. Exemplo, medo de perder alguém, bullying, conflitos de adolescentes, são temas abordados lá no livro. Portanto, você deverá pesquisar um de cada parte desses daqui definidos, tá bom? Eu quero que vocês coloquem, pesquisem uma letra de música,
que faça referência ao livro, que trabalhe com temas semelhantes ao do livro. Eu quero uma pintura, né? Obviamente, vocês devem colocar de quem é essa letra de música e de quem é essa pintura. Eu quero um link de um vídeo do YouTube, né? E que indica algum trailer de filme, algum trailer de série, novelas, né? Que indica a temática, a mesma temática do livro, né? Aqueles conflitos que são tratados no livro, tá? E também quero outro texto que trata de temas semelhantes, né? Aqui eu já dei um exemplo para vocês, mas leia o livro e vê qual tema que pode haver lá que possa fazer referência a outra obra, né? A um vídeo, a uma música, uma pintura. Eu quero um de cada, tá bom? Postada, quarta-feira irei postar um arquivo para que vocês possam colocar esse tipo de pesquisa lá, tá bom? Obrigatoriamente, todos devem ter registrado a fonte de pesquisa, tá bom? Quero que todos, seja uma letra, pintura, o link de YouTube não precisa porque eu já vou saber que é do próprio YouTube. Mas uma letra de música, uma pintura e o texto que vocês vão citar, né, deve ter a fonte de pesquisa, tá bom? A outra parte do trabalho é fazer a análise dos personagens principais. Como é que é feita essa análise? Quais são suas características, suas fragilidades, suas mudanças ao longo da história e como termina o final dela, tá bom? Então, entre os personagens podemos citar o Conan, o monstro, a avó de Conan, a mãe do Conan, né? E o pai de Conan. São personagens ao redor do personagem principal. E eu quero que vocês escrevam sobre cada um deles. Uma linha basta para determinar quais são as características deles e quais são os papéis que eles exercem ali na história e como eles terminam no final da história. Por fim, temos a resenha crítica, coisa que a gente já trabalhou esse ano, né, até pela própria plataforma, que é uma produção de texto do gênero resenha, né? Então, esse tipo de texto de escrita, né, esse tipo de escrita é uma análise de todo o texto. Começa por um pequeno resumo nas partes iniciais. Nos parágrafos seguintes, as expressões de quem escreve a resenha devem marcar o restante do texto utilizando expressões como surpreendentemente, muito interessante, momento crítico, melhor parte, pior parte. Isso aqui, galera, são sugestões de uso da sua redação. Você pode utilizar essas expressões ao longo da sua análise do livro. Tá bom? Então fica a critério quais expressões usar conforme sua percepção sobre a obra. O texto deve ter no mínimo 4 parágrafos, sendo o primeiro dedicado ao resumo do livro. Quais são os outros elementos do texto? Eu quero esse texto escrito em terceira pessoa, utilizando expressões que qualificam a obra, que são esses exemplos aqui acima. Revisão de termos repetitivos, tá? Revisem os termos, releia o texto antes de enviar e percebam se está sendo usado palavras repetidas de forma excessiva. E citações de trechos do livro, tá? Pegue frases, falas, descrições físicas, psicológicas dos personagens, coloque entre aspas para reforçar lá a sua resenha, tá bom? E como é que vai ser feita a avaliação desse trabalho? Cada parte valerá 2 pontos, chegando ao total de 10 pontos. São índices de avaliação: você colocar a fonte de pesquisa, a criatividade, o conhecimento da história do livro, ou seja, se você leu realmente o livro, se o texto é original, se foi você mesmo que escreveu, e as partes executadas, tá? Esse daqui também vai ser avaliado, se você cumpriu todas as partes relacionadas à produção, à execução do trabalho. Beleza? Então é isso. Vamos seguir com o exemplo agora de como fazer uma releitura de capa de livro. Então, pessoal, isso aqui é um exemplo de como fazer o trabalho literário, a partir da capa, releitura da capa, tá bom? Então, vamos ver aí os exemplos. Temos aqui, né,
a capa de um livro, quarto de despejo, né? E temos o nome da escritora, Carolina Maria de Jesus. Eu quero que vocês percebam não só a questão do que está sendo usado aqui como fonte, o tamanho da fonte para diferenciar, para destacar, né? A escolha de destacar se o que vai ser utilizado letra maior em relação a outro trecho, a escolha é sua, tá? No caso aqui, escolheram destacar o nome do livro, beleza? Então, tamanho da fonte, cores, símbolos, título, nome da obra, do autor, da autora, editora, são elementos que vai ter, que é ter na sua capa nova, na sua releitura, tá? Então, tamanho da fonte, você vai escolher destacar o nome do livro ou o nome da autora. Cores, eu quero que vocês trabalhem o contraste. Lembre que o livro 7 minutos depois da meia-noite é o livro sombrio, então dá esse contraste de cores escuras e cores mais claras, né, para chamar a atenção. Símbolos, o que são utilizados lá no livro? Por exemplo, a árvore é um símbolo, não é mesmo? O que mais outros objetos podem simbolizar a história? Percebam e lembrem que ele desenha muito no quarto, por exemplo, né? Então, utilize objetos que simbolizem a obra. Vamos ver outros exemplos aqui. Esse clássico aqui da literatura brasileira, Vidas Secas, representa bem o que é a história, né? Você vai ver um ambiente sem vegetação, né? Uma coloração que representa de fato a seca. Vemos sombras dos personagens que indicam a presença forte do sol e objetos que indicam que eles são imigrantes, né? Que eles estão em constante deslocamento em busca de uma vida melhor, fugindo da fome, fugindo da seca. Então percebam as cores, percebam a textura que foi utilizada para essa capa e os objetos representativos, tá? Inclusive dos personagens envolvidos, que é um casal, seus 2 filhos e uma cachorrinha chamada Baleia. Outro clássico da literatura brasileira, o Cortiço, percebo como foi utilizado o varal para a sustentação das letras que formam a palavra cortiço. Isso por quê? Porque simbolicamente no cortiço, onde as pessoas se encontram, onde há o conflito, é aquele espaço do cortiço onde as pessoas realizam o trabalho de lavagem de roupa, né? Então você tem que dividir ali o tanque, você tem que dividir aquele espaço e geralmente gera vários conflitos relacionados a isso. Então o criador dessa capa aqui quis destacar um lugar onde acontecem muitos dos conflitos do livro, que é o varal. Seguindo com os exemplos, temos um clássico da literatura ocidental, Don Quixote de la Mancha, do Miguel de Cervantes. E vejam como o desenho utiliza símbolos relacionados à obra. Percebo que aqui não tem título, não tem nome do autor, mas eu quis utilizar essa imagem para vocês saberem como trabalhar símbolos, objetos na produção de uma releitura de capa. Percebam então personagens ao fundo, no caso Dulcinea, né, que é a deusa, a dama lá do Don Quixote. Percebam o gigante formado por meio do moinho de vento, que é uma passagem importante do livro. Percebam que ele cavalgando ali com seu cavalo e o seu parceiro ao lado, Sancho Panza, né, e outros seres sombrios que aparecem ali no fundo, de modo que para representar a loucura do personagem. Então isso aqui foi bem simbólico, bem pensado e tem várias relações com a história do livro do Quixote de la Mancha. Então esse aqui é um exemplo de como utilizar símbolos para representar a narrativa, a história do livro. Temos um livro bem interessante também, que é o do Dan Brown, em Código da Vinci. Temos um símbolo aí de um objeto que vai determinar as funções,
as narrativas, os conflitos lá da história do livro. Percebemos também, ao fundo, o cenário onde acontece a história, que é o Museu do Louvre, em Paris. Tá bom? Outro bom exemplo, e percebam como chama atenção esse fundo vermelho, né? Lembrando que é um livro que trabalha a questão religiosa também, mistura religião, mistura arte, né? De forma que o vermelho assim pode representar algo relacionado a isso também. Aqui já começa um exemplo do trabalho dos alunos, né? Então peguei uns trabalhos dos alunos do ano passado para servir de exemplo. Temos esse aluno aqui que colocou os 3 mosqueteiros e utilizou as espadas como símbolo, né? Então percebo que a gente tem o nome do autor, temos o nome da obra, temos objetos simbolizando o livro, mas não temos o nome da editora. Então lembre-se de colocar um espaço bem pequeno ali o nome da editora na reformulação da sua capa, tá bom? E cores, né, gente? Faltou cores aqui também, embora o desenho esteja legal, mas faltou cores. Temos o diário de Anne Frank, percebo também que aqui ele representa o esconderijo da Anne Frank, percebo os objetos utilizados por ela, tá? E veja que não precisou colocar o nome da autora, porque a própria Anne Frank foi a escritora, tá bom? Temos ali provavelmente o nome de quem traduziu a obra ou quem é dono lá das ilustrações presentes no livro da Anne Frank. Outro exemplo lá do Vidas Secas, né? Percebam o chão rachado que representa a falta de água, percebam o tamanho do sol utilizado, as pegadas que indicam alguém se deslocando e a cor vermelha que representa o sangue, que pode representar tanto sofrimento quanto a morte. E ao redor, verde, né? Essa cor verde que representa já o contrário, que é a vegetação, uma rica vegetação, a natureza, em contraste lá com a seca, né, do sertão nordestino. Então isso aqui está bem simbólico, está bem representado por cores e bem representado pela história que ocorre lá nesse livro Vidas Secas. Outro exemplo de Vidas Secas, agora percebam como aqui foi focado a cor amarela, percebam os símbolos utilizados ao redor de forma bem sutil, por meio dos cactos, a árvore seca, né? E novamente a menção de chão rachado, de seco, né? Mostra que qualifica da característica de chão sem água, né? Uma estiagem muito grande. Então é isso que eu quero que vocês tenham a criatividade de fazer, tá? Vocês vão fazer a releitura da capa, mas somente de um livro só, que é 7 minutos depois da meia-noite. Utilizem cores, símbolos, quem souber desenhar, desenha, quem não souber, coloque somente objetos e explorem as cores para dar destaque à sua releitura de capa. As instruções relacionadas às demais partes será feita na quarta e na sexta-feira, tá bom? Então espero vocês. Para quem não puder assistir a aula no Meet, gravarei outra vídeo aula de instruções sobre o trabalho. Qualquer dúvida, me procure lá nos comentários particulares. Obrigado, gente. Até a próxima.